O assunto hoje é muito pertinente. É uma série voltada para as mulheres, mas que todos podem ouvir, claro. Mas eu quero chamar a sua atenção para um texto na palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27. Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. A palavra macho no hebraico é ishe. Presta atenção. A palavra macho no hebraico é ishe. A palavra fêmea no hebraico é isha. Isha. Ishi quer dizer pontudo. Ishi quer dizer pontudo, trazendo para o português. E fêmea é côncavo. E é interessante, desculpe, isha, não é? Isha é côncavo. É interessante que ishi e isha, no original, o sentido das palavras dá conotação, ou tem conotação sexual, pontudo e côncavo, não é? Uma das causas dos grandes conflitos no relacionamento interpessoal, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola e principalmente na família, tem a ver com as diferenças entre homem e mulher, tem a ver com as diferenças entre macho e fêmea. Deus nos fez diferentes. Presta atenção. Homem e mulher são diferentes. E se nós não compreendermos, se nós não respeitarmos essas diferenças, o que vamos ter sempre são conflitos intermináveis, são guerras, são embates desnecessários. Não há, é interessante que outro dia alguém disse, fulano se separou por causa da incompatibilidade de gênios, não é? Eles não eram compatíveis. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já encontrou duas pessoas compatíveis? Você já encontrou duas pessoas assim compatíveis? Não existe, gente. Não existe. Casamento, certo? É a união de duas pessoas completamente diferentes. E eu vou explicar quais são essas diferenças para vocês. Eu creio que vai ajudar muito na convivência, tanto no trabalho, como na escola, na igreja e principalmente no casamento e na família. Então, preste atenção. Deus, quando criou Adão e Eva, os fez diferentes, macho e fêmea. Presta atenção. Macho e fêmea, duas pessoas diferentes. Então, a primeira diferença que eu quero considerar aqui é a diferença cultural. Cada família tem uma cultura. E isso tem a ver com costumes, rituais, tradições, vocabulário. Cada família tem uma cultura. Por exemplo, a minha família de origem, certo? Tem uma cultura. A família de origem da minha esposa tem uma outra cultura. Por isso, nós somos diferentes quando se trata de cultura da onde nós viemos. Aí é preciso então entender que, olha, a minha esposa veio de uma cultura, eu vim de uma outra cultura e a partir dessas duas culturas nós vamos criar uma nova agora. Entendeu? Nós vamos criar uma nova cultura. Essa compreensão a gente precisa ter. A segunda diferença que eu quero considerar aqui é a diferença na educação, a educacional em casa. Por exemplo, eu fui educado por pais que tinham uma maneira de ser como educadores. A minha esposa foi educada por pais que tinham uma outra maneira de ser como educadores. Por exemplo, alguns tiveram pais liberais,
Outros foram educados por pais conservadores. Outros foram educados por pais muito religiosos. Outros foram educados por pais ateus, que não acreditavam em nada. Outros foram educados por pais superprotetores. E sem dúvida alguma, se não houver esse entendimento, essa compreensão, vai dar problema. Por exemplo, como eram os pais da minha esposa? Eles eram liberais, eram conservadores, eram muito religiosos, eram ateus, eram superprotetores. Como ela foi educada? Como eram os meus pais? Eram muito religiosos, eram ateus, eram liberais, eram superprotetores, eram disciplinadores. Se você não entender isso, vai haver confusão no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano de convivência e também no trabalho, na escola, na igreja. Você não vai respeitar a maneira como o outro foi educado. Então eu preciso entender que cada um foi educado de uma forma diferente. Agora, é claro, existem coisas boas que devem ser preservadas e existem coisas ruins que não devem ser preservadas. Então, por exemplo, o que a minha esposa trouxe, que é positivo, do processo de educação que ela teve, fica, conserva, mantém. O que não é bom, desaprende. Desaprende, não é? Mesma coisa eu. Deixa eu considerar aqui, agora, as diferenças, agora, como homem e mulher, tá? As diferenças. Olha como homem e mulher são diferentes na sua estrutura psicológica, emocional. Olha só, homem tem uma visão mais estética. O homem analisa mais esteticamente. E a mulher, ela enxerga mais eticamente. Então, o homem vê a estética, a mulher vê a ética. Olha como são diferentes. Ó, a mulher, tá? O homem é mais razão. O homem é mais razão. E a mulher, mais emoção. Interessante. O homem é mais razão. A mulher é mais emoção. Deus é perfeito naquilo que ele faz. Você já me ouviu aqui dizendo que tudo que Deus fez há uma intenção, há um propósito, há uma razão. Deus não podia, de forma alguma, fazer os dois mais razão. Não, ou seja, os dois usando apenas a razão, ou os dois usando apenas as emoções, ou a emoção. Não. Deus faz o homem mais razão e a mulher mais emoção. Aí que está o equilíbrio. Aí que está o equilíbrio. Eu costumo dizer o seguinte, numa relação de casal, um é o freio, o outro é o acelerador. Olha o equilíbrio aí, ó. Um é o freio e o outro é o acelerador. São diferentes. O freio é diferente do acelerador e vice-versa. Agora, nenhum carro tem apenas o freio, nenhum carro tem apenas o acelerador. Então, essas diferenças é que dá sentido, à relação de casal. Agora, preste atenção. O homem é mais visual, a mulher mais auditiva, quando se fala, por exemplo, de sexo. O homem é mais visual, a mulher é mais auditiva. Quando se conhece essas diferenças, facilita geral. Quando se conhece essas diferenças, facilita geral. Aí, por exemplo, a mulher pensa assim, bom, o homem, sexualmente falando, é mais visual. Então eu vou me preocupar com a minha estética, entendeu? Vou me preocupar com a minha estética, porque o meu marido é mais visual. Então eu vou preocupar com o meu cabelo, com a minha maquiagem, com a minha roupa. Na intimidade, vou me vestir de forma mais sensual para o meu marido, porque o homem é visual. Agora, o homem, por sua vez, pensa assim, bom, a mulher é mais auditiva, então eu vou me preocupar com o que eu falo para minha mulher. Eu vou me preocupar com o que eu falo para minha esposa. Então eu vou ser mais carinhoso no falar,
mais generoso no falar, mais pródigo no falar, eu vou ser mais cavalheiro no falar, eu vou ser mais sensível no falar, eu vou ser mais sereno no falar. Aí muda tudo quando você conhece. O grande problema, gente, chama ignorância. Ignorância, entendeu? Eu costumo dizer que a pior escravidão é ser escravo da ignorância. Então, quando você sabe, você conhece, muda tudo. Presta atenção. Outra diferença que eu quero considerar aqui é o homem tem uma visão mais panorâmica, a mulher tem uma visão muito mais detalhista. Eu conto sempre uma experiência entre eu e a minha esposa. Acho que você até me ouviu falar disso, mas muitos não ouviram. Eu estava voltando dos Estados Unidos e nós estávamos no aeroporto, acho que de Miami. Bateu uma fome. E aí eu disse, Rose, vamos comer uma pizza na Pizzaria Hut. Vamos lá. Aí muita gente também na fila. Aí eu consegui pegar a minha pizza, ela conseguiu pegar a pizza dela. Sentamos numa mesinha e eu estou intertido com a minha pizza e ela intertida com a pizza dela, né? Mas de repente ela diz assim para mim, Jô, dá uma olhadinha no tamanho da unha do dedão do pé daquele rapaz. Eu confesso que eu não tinha visto nenhum rapaz. No meio daquela multidão, eu não tinha visto nenhum rapaz. E a minha esposa enxergou o tamanho da unha no dedão do pé de um rapaz. O que é isso? A mulher, ela é detalhista. E por isso ela presta atenção e ela guarda muito mais do que o marido. Como o marido tem uma visão mais panorâmica, ele não guarda, não percebe muito detalhes. Se não, preste atenção. Coloca um homem dentro de uma sala junto com uma mulher, junto com a esposa dele. Coloca esse casal numa sala, deixa esse casal sem falar o porquê. Sem falar o porquê. Coloca os dois numa sala. 25 minutos depois, tira os dois da sala. Aí chama primeiro ela. Desculpa, chama primeiro ele. E pergunta assim, ó. O que você viu na sala? Ele vai dizer, o que eu vi na sala? Eu acho que eu vi lá um sofá porque eu sentei nele. O que mais? O que eu vi na sala? Tinha uma porta também porque eu entrei por ela. O que mais você viu na sala? Olha, tinha um quadro, mas eu não consigo descrever. O que mais? Ah, não vi mais nada não. Beleza. Sai o homem, entra a mulher agora. O que a senhora viu na sala? Ela vai começar assim, ó. Eu vi um quadro, réplica da Mona Lisa. Eu vi uma mesa de centro e no centro da mesa tinha uma toalha. No centro da toalha tinha um vaso e a flor era vermelha, outra rosa. E eu vi que tinha também na mesa um porta-retrato com a fotografia do seu José com a Dona Maria e com a sua filhinha Aninha. E eu vi um detalhe também pendurado na porta que eu gostei muito. E ela começa, a mulher fica 15 minutos descrevendo tudo o que ela viu na sala. Agora, por que é assim? Não é porque o homem não é gente boa, não é porque o homem é mal educado, não é porque o homem... Não. Nós somos diferentes. Presta atenção. A alma feminina, ela funciona de uma maneira diferente da alma masculina. Por isso o homem tem uma visão mais panorâmica. O homem é capaz de ver uma placa ao longe dizendo a cidade, a distância e tal. Certo? Mas ele não consegue enxergar, às vezes, o pote de manteiga que está na geladeira. Na frente dele, porque nós somos diferentes. A maneira de enxergar, de ver é diferente. Bom, alguns dizem que a visão do homem é assim e a visão da mulher é assim porque o homem, ele como caçador, tinha que enxergar a distância, não é? A caça, ele desenvolveu essa capacidade de enxergar a distância. A mulher, como ficava em casa cuidando dos filhinhos, então ela tinha que se preocupar com detalhes, então ela desenvolveu uma visão mais detalhista, tá? Eu quero considerar aqui uma outra coisa muito importante. O homem fala o que pensa, a mulher fala o que sente. Olha que coisa interessante. O homem fala o que pensa, a mulher fala
o que sente. E por isso que muitas vezes há um desajuste, não é? Há um desalinhamento. Porque a mulher fala o que pensa. O homem fala o que pensa, a mulher fala o que sente. E quando os dois não eu fico engraçado que, vamos supor, quando a minha esposa me liga, eu ouço o tom de voz dela. E pelo tom de voz dela, eu consigo mais ou menos perceber como está a alma dela. Porque a mulher, ela expressa emoção na fala. Porque a mulher fala o que sente. O homem já fala o que ele pensa. Veja como nós somos diferentes nesse processo de comunicação. E sexualmente falando, olha só, o homem, ele quer sexo, e ela quer muito carinho, e depois sexo. Como eu gostaria de estar falando isso para todos os homens do Brasil e para todas as mulheres do Brasil, até porque essa série é para as mulheres. Mas as mulheres podem compartilhar isso com os maridos, tá? O homem, ele quer sexo e a mulher quer carinho. E aí, quando os homens ouvem, participam de uma escola, de um treinamento, quando eles assistem, não é verdade, uma live como essa, aí fica claro, pô, agora eu estou entendendo porque antes do sexo eu preciso oferecer carinho. Eu preciso oferecer carinho. Agora, é interessante, eu até separei para vocês aqui, ó, algumas diferenças, por exemplo, na fala. Por que as mulheres falam mais do que os homens? A Isabela está aqui, ó. Isabela, por que as mulheres falam mais do que os homens, na verdade? Na mulher, a região cerebral responsável pela fala é mais ativa que no homem. Isso é comprovado pelo exame de ressonância magnética do cérebro. Não é que a sua esposa, meu irmão, tem problema, não. Ô, irmã, poxa, acho que eu tenho um problema. Não. Presta atenção, vou repetir aqui, ó. Na mulher, a região cerebral responsável pela fala é mais ativa que no homem. Agora, segunda pergunta. Por que as mulheres, quando chegam em casa, depois do trabalho, ainda querem conversar? Olha só. Por que as mulheres, quando chegam em casa, depois do trabalho, ainda querem conversar? Elas produzem de 6 a 8 mil palavras por dia. Elas produzem de 6 a 8 mil palavras por dia, enquanto os homens produzem de 2 a 4 mil palavras. Uma outra pergunta interessante. Qual é a função da fala no homem e na mulher? Qual é a função da fala no homem e na mulher? Os homens falam para comunicar fatos. Os homens falam para comunicar fatos, enquanto as mulheres falam para se relacionar. É interessante. Os homens falam para comunicar fatos. Os homens falam para negociar. Os homens falam para planejar. As mulheres, na sua maioria, falam para se relacionar, se conectar. Agora, e quando se trata de audição? Por que o homem estressado pede para a mulher não falar? Por quê? Sabia por quê? Você sabe por quê? O homem estressado pede para a mulher não falar? Hein, minha irmã? Por que seu marido, quando chega em casa, estressado, diz assim, por favor, não fala comigo agora, não conversa comigo. Homem estressado quer silêncio. Ele precisa se concentrar na solução de seus problemas e falar só aumenta o estresse. John Gray diz o seguinte, que todo homem tem uma caverna no seu interior e que quando ele está estressado, ele se recolhe nessa caverna e coloca uma plaquinha para o lado de fora. Não entra que morde. Então, é normal. Seu marido apenas quer um momento de reclusão para dentro de si mesmo para tentar resolver essas questões. Número 2, por que a mulher estressada precisa falar mesmo que não seja ouvida?
Interessante, é verdade, hein? Por que a mulher estressada precisa falar, mesmo que não seja ouvida? A mulher se alivia do estresse conforme deixa as palavras saírem pela boca. E se não tiver ninguém para falar, ela fala com o cachorro, fala no telefone com a amiga, ela fala com as flores, ela fala lá sozinha lavando louça. E ela precisa falar porque isso desestressa, certo? Número 3, por que o homem não escuta quando está fazendo alguma coisa? Por que o homem não escuta quando está fazendo alguma coisa? Por quê? Porque o homem desenvolveu seu cérebro para atingir alvos móveis, isto é, caçar. A precisão para atingir a presa exige alto grau de concentração. Em compensação, enquanto o homem está concentrado, suas capacidades ficam fora do ar. Se ele está lendo, não consegue ouvir. Se está ouvindo, não consegue ler. Sua hiperconcentração é consequência do hiperdesenvolvimento do ato de focalizar, atingir e abater sua caça. É por isso que sua capacidade visual à distância é mais desenvolvida do que as mulheres. 4. Será que para o relacionamento dar certo, a mulher tem que ficar falando enquanto o homem finge que escuta? Se é tão fácil para o homem ouvir alguém quando precisa de silêncio, uma alternativa é conversar com outra pessoa, enquanto o marido está recolhido em sua caverna psicológica. Ela pode conversar com alguém dentro da própria família. Agora, quanto à visão, por que o homem não sabe olhar disfarçadamente? Isso é verdade. Por que o homem não consegue olhar disfarçadamente? Porque a visão dele focaliza direto e rapidamente o objeto de sua atenção é o que se chama de olhar em tudo. Olha só, está o homem e a mulher no restaurante. Aí a mulher diz assim, porque a mulher tem uma visão periférica, o homem não. A mulher tem uma visão periférica, não é? Olha só, por que a mulher enxerga sem olhar diretamente? Porque tem a visão periférica desenvolvida, muito mais ampla e eficiente que a do homem. E a mulher pode ficar falando meia hora no que viu num bater de olhos. Agora vamos ver o olfato, gente, se nós somos diferentes no olfato. Por que o homem não se importa em soltar gases? Essa é uma pergunta interessante. Por que o homem não se importa? Eu fico assim olhando para minha esposa, a minha esposa acha que soltar gases é um crime social. E os homens, vocês conseguem ver isso assim? Eu não consigo ver como um crime social. Em geral, os homens reconhecem que soltam gás diariamente e se divertem com isso. Curiosidade, quando o homem solta pum, exala gás sulfídrico, que em contato com a chama queima e se transforma em ácido sulfúrico, que não tem mau cheiro. É por isso que para acabar com o mau cheiro deixado por soltar de gases, basta acender um palito de fósforo ou um isqueiro por perto, né? Interessante isso. Outro dia eu estava conversando com um cara que ficou preso, e ele falou que na cadeia, o cara que ia no banheiro tinha que acender fogo lá. Por quê? Porque acender o fogo, então, você transforma esse sulfídrico em sulfúrico, não é? Por que para a mulher soltar um pum é um drama social? Essa é uma pergunta interessante. Por que para a mulher soltar um pum é um drama social? Presta atenção. Se eliminar gases é algo determinado pelos cromossomos, o como somos feminino considera isso uma tremenda falta de educação. Para a mulher é um crime social. Somos diferentes. Quanto ao tato agora, por que a mulher fica tocando, acariciando e abraçando o homem, mas não quer fazer sexo? Interessante. A mulher fica tocando, abraçando, acariciando, mas ela não quer fazer sexo. Porque tocar, abraçar e acariciar faz parte das manifestações afetivas da mulher. Desde crianças, elas abraçam entre si, ficam de mãos dadas, dão beijinhos enquanto brincam, passeiam, ao chegar à escola e ao despedir-se. Para elas, tal comportamento é natural, desprovido de conteúdo sexual. Por que o homem só toca, acaricia, abraça a mulher quando está a fim de fazer sexo? O que não deveria ser assim. Nós, homens, deveríamos treinar, dar carinho sem sexo. Homens preferem abraços fortes,
de supetão, com barulhentos tapas nas costas para mostrar sua máscula energia e força. Inclusive, eu tenho um amigo, pastor, que quando ele chega perto de mim, ele dá cada tapa nas costas, ele faz assim, ó, pastor Estevão Fernandes, meu amigo, que dói a mão, gente. Olha, mas isso é tão marcante que a gente sempre lembra do Estevão por causa desse carinho diferente dele, não é? Bom, gente, que bom passar esse tempo com vocês falando sobre algo tão pertinente, tão importante, tão relevante, que são as nossas diferenças. Agora, preste atenção. Quando homem e mulher se amam e procuram saber quais são as diferenças e administram isso com inteligência emocional, o que era para ser um problema acaba sendo interessante, engraçado, uma bênção e a razão de ser do casamento, da família e do relacionamento. Aí a gente se respeita nas nossas diferenças. E aí o que se tem é a bênção de Deus sobre o casamento, sobre a família. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família.